Bom, paz e alto, meus irmãos. Meu nome é Emerson, para quem não me conhece, certo? E quero agradecer primeiramente a Yau Yausha por estar voltando aqui no canal do YouTube para estar lançando mais um estudo bíblico. Bom, meus irmãos, primeiramente eu sempre gosto de deixar bem claro nos meus estudos que eu sou um homem que sou sujeito a falhar como qualquer pessoa, certo? Que eu não sou perfeito. Mas eu procuro manter, né, a minha fé naquilo que eu não vejo. Então eu ando pelos meus olhos da fé, certo? E eu não ando por olhos da vista de homens, seguindo homens. E essa é a verdade que nós estamos vendo hoje nesta era, nesta última geração que é a nossa. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos protestantes, meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos, eu amo vocês, do fundo do meu coração, porque as escrituras nos ensinam que se nós dizer que amamos o Criador e aborrecemos aquele que está do nosso lado, próximo, o nosso vizinho, nós somos mentirosos. Como que nós vamos dizer que amamos o Criador, como está nas escrituras, certo? O qual nós não vemos, e aborrecemos o nosso próximo, nosso irmão do lado, o qual nós vemos. Não é verdade? Então, cai por terra se você não tiver esse requisito. Amai, acima de tudo, um único verdadeiro, que só existe um Criador, Ial dos exércitos, em hebraico. Deus vem de Zeus, Deus é da mitologia grega, que nunca foi o nome do Criador. E Jesus Cristo vem do latim, você está entendendo? Jesus Cristo, que significa, ou seja, porco, suíno, javali. Entendeu, meus irmãos? Eu tenho parado e me perguntado comigo, refletido lá atrás, desde o começo, que eu vim neste mundo, porque o Eterno permitiu. Passei por boas e bocados de situações na fase da minha vida muito difícil. Para chegar onde eu cheguei hoje, eu creio, eu agradeço, gratidão ao Criador e ao seu Filho, meu Salvador Yahushua, que é o único Salvador verdadeiro, o Filho do nosso Criador, que está à destra do Pai. E que Ele é o único mediador entre o homem e o Criador, que intercede pelas minhas orações, é Ele. Ele é o verdadeiro Salvador Yahushua. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, fala lá: entre o Criador e entre o homem existe um mediador da nossa fé, que intercede por nós. Yahushua, homem. Homem. Ele nunca foi um Criador encarnado. Você quis passar igual ao Pai. Entendeu? Como muitos aí idolatram esse Jesus Cristo como um Deus encarnado, né? Que ele encarnou, o próprio Deus encarnou e veio e habitou aqui na terra para nos salvar. Negativo. Isso é uma heresia. Isso é um pecado contra o Criador. Por isso que as escrituras você tem que pedir a direção para o Eterno, analisar, pesquisar, estudar, para que você não seja enganado pelo sistema religioso criado no Concílio de Nicéia, pelos homens. E isso já vem desde antes do Salvador, né? Esses ídolos, esses falsos profetas, esses falsos pastores, que não existem, porque pastor só existe um, que é o nosso Salvador, que morreu lá no madeiro pelos meus pecados e os teus. Tá bom, meus irmãos? Eu amo vocês. Eu não sou perfeito, eu não sou melhor que vocês, mas eu procuro viver pelos olhos da fé, crendo naquilo que eu não vejo, né? Que o Eterno está preparando para que um dia eu possa deixar este corpo e morar na glória. Louvado seja Yahushua. É tremendo. Então, meus irmãos, eu tenho me perguntado, como eu estava falando esses dias, desde quando eu vim neste mundo, desde criança, por onde eu passei. Se você for analisar e pensar, eu creio na predestinação junto com meus irmãos. Hoje nós trazemos a palavra do Eterno, das Escrituras, a justiça. Aonde eles sempre fizeram injustiça. Essa é a verdade. Eu vou dar um pequeno exemplo. Se você, meu irmão evangélico das denominações, que segue por vista de homens, segue esses homens e não o verdadeiro Salvador, a minha igreja tem o meu pastor. Meu pastor é o Salvador, Yahushua.
Homem para mim não é pastor, é irmãos. Isso está nas escrituras. Mateus 23, versículo 8. Lê lá para você ver. Por quê? Não permitais que nenhum de vós sejam chamados de mestre ou doutores ou líderes. Certo? Porque todos vós sois irmãos. Só existe um que você tem que chamar de mestre, que é o nosso Salvador Yahshua. Então esse estudo vai falar um pouquinho do fundamento verdadeiro, o verdadeiro evangelho. Você está entendendo? Não esse evangelho do cristianismo aí, você está entendendo que prega Deus e Jesus. Não, negativo. Então vocês prestem bem atenção, acompanhe por dentro das escrituras para mim algumas passagens bíblicas para você ver coisa tremenda. O que o Criador faz na vida do homem se ele for um predestinado para a salvação. E a mesma coisa na época de Noé, não dava um crédito. Enquanto Noé estava lá pregando, né, o pregoeiro daquela época, o nosso patriarca, o nosso irmão, enquanto ele pregava, ele anunciava a salvação. Que o Eterno ia destruir aquilo que ele fez por causa do pecado. E não é diferente para os dias de hoje. Então, para vocês, meus irmãos, como diz a Escritura, para nós, a loucura que vocês pensam que chamamos nós de louco, de falsos profetas, para nós é o poder e a salvação que nós temos no nome verdadeiro Yahshua, certo? E para vocês é loucura, porque foi o que vocês foram induzidos, foi o que a meretriz do livro do Apocalipse, a prostituta, embriagou, né? Está embriagando dia após dia com esses nomes pagãos, esses nomes de ídolo, não é verdade? Porque querendo ou não, meus irmãos, o mesmo Deus da mitologia grega e o mesmo Salvador, Jesus Cristo, esse Jesus Cristo, foram criados pela Igreja Católica de Roma. É os mesmos que os meus irmãos evangélicos, vocês que eu amo, servem. Um Jesus branco, do olho azul, cabelo comprido, cavanhaque. Ninguém pode, vocês não têm certeza que o nosso Salvador é ele. Você está entendendo? E tudo indica que ele é moreno, judeu, e Aldinho, que é o correto. Moreno, você está entendendo? Não tinha formosura, não tinha belezura. Isaías profetizou. Que ele nasceu de uma terra sedenta, se não me falha a memória, Isaías capítulo 53, lê lá para você ver. E que ele não atraía olhar para ele, que achasse, nossa, não, certo? E quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou, como diz nas escrituras, montado num jumento, num jumentinho. E ele não entrou como um líder, você está entendendo? Faccioso, como esses homens hoje que dizem serem líderes, pastores de multidões, você está entendendo? Entrou na humildade, num jumentinho, nasceu de uma manjedoura, o nosso Salvador. Ele não veio para se aparecer, você está entendendo? Ele veio para servir e resgatar aquilo que estava perdido, né? Louvado seja Yahshua, que tremendo, meu irmão. Espero que você estude, pesquise, analise, tire suas conclusões, se nós estamos falando por dentro das escrituras ou não. Porque nós já estamos no tempo do fim, há tempo ainda do arrependimento, meu irmão. Você está entendendo? Você tem que sair do sistema religioso criado pelo homem, para que o Eterno venha te iluminar o teu entendimento, te convencer da justiça, te convencer dessa injustiça irônica que fizeram contra o nosso mestre, nosso Criador, deturbando as escrituras, fermentando, paganizando ela. Então eu penso assim comigo, desde quando eu vim neste mundo, criança, minha família, uma parte católica, conhecendo esse Deus, esse Jesus e tal. E olha como é que é a minha fé, a predestinação, como é tremendo, meus irmãos, como eu recebi de bom grado já no primeiro impacto através dos estudos do meu irmão Romilson Ferreira, que o Criador levantou nesta era, nosso irmão. Você está entendendo? E eu creio que ele é o mensageiro desta era, desta última geração, meu irmão Romilson Ferreira, que Yahshua continua abençoando ele, usando a cada dia mais, para que a mensagem de Yahshua chegue até os mais confins da terra das pessoas ouvir a verdade, o nome verdadeiro. Então nosso intuito aqui não é se aparecer, não é convencer ninguém, né? Certo, meus irmãos? Mas a nossa obrigação como mensageiros, como discípulo de Yahshua, é levar o nome verdadeiro para as pessoas. Então eu fico imaginando, olha para você ver como esse dia eu estava conversando com um amigo meu daqui da cidade onde eu moro,
E desde a infância ele me conhece, ele sabe que eu sempre fui vida torta. Daí, quando eu recebi de bom grado o testemunho através de eu perder minha irmã, entendeu? Que eu escutei realmente o verdadeiro nome através dos estudos do irmão Romilson Ferreira, que houve a minha conversão, meu chamado de resgate, onde eu creio que eu sou um predestinado para a salvação também, e que o Eterno levanta as coisas loucas deste mundo, desprezível, para confundir os sábios, para confundir aqueles que acham que são, né? Ele não vai pegar esses conhecedores para se vangloriar, se exaltar lá em cima mais. Se assim ele não escolheu esses que estão dentro do sistema religioso, já são inchados, se vangloria, esse é mas capaz, não, e esse aí não, Barbosa, negativo. Esse Yalcha, esse filho de José e Miriam, não, esse nós conhece. Então não, nem o nosso Salvador atraria olhar para ele, achava alguma coisa. Então vocês já estão passando a ser juízes, julgador. E vocês vão ter a sentença. À medida com que vocês medir, vocês vão ser medidos naquele grande dia. Entendeu? Então o Eterno, ele levanta as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que acham que são melhor, são perfeitas. E passam a ser juiz, julgar as pessoas. Mas eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para levar o nome verdadeiro. Meu papel aqui não é se aparecer e nem convencer ninguém. Mas a minha obrigação como discípulo, como mensageiro desta última era, é levar o nome verdadeiro do Pai e de seu Filho, Yahweh Yahshua. É isso que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, porque eu a amo de verdade e de coração. Se você tem interesse, chega na minha casa, vem tomar um café, um chimarrão, vamos falar das Escrituras, vamos nos alimentar desse alimento verdadeiro. É tremendo, né? Então é coisa gostosa de se aprender. Então o que eu quero dizer para você? Aí analisando, pensando, eu falei, nossa, mas nós fomos enganados a vida inteira, então, pelo sistema religioso. Eu quero Yahweh Yahshua na minha vida. Não quero ser mais enganado por esse nome blasfemo, esse nome pagão, esse nome de ídolo, Jesus Cristo, Deus da mitologia grega, que vem de Zeus. Não, não. Agora eu vou falar para você. Você sabe o que é mais importante, o mais interessante dessa história, deste pequeno testemunho meu, meus irmãos, que olha, eu falo para vocês, e agradeço, sou grato, gratidão. Enquanto eu respirar aqui na terra, que Ele me dê saúde e vida para levar o seu nome até o final, cortar meu fôlego, é Yahweh Yahshua. Você está entendendo? Porque eu ando pelos olhos da fé, crendo naquilo que eu não vejo, mas no espiritual eu creio que o que está reservado para mim não é em vão. O Criador, ele permitiu, através dos estudos do irmão Romilson, ser revelado o seu nome verdadeiro, para que hoje eu estivesse aqui levando para vocês também. Certo? Então eu parei, pensei, analisei. Tudo faz sentido, meu irmão. Presta atenção nessa colocação que eu vou falar para vocês, meus queridos, amados irmãos. Se Deus é Zeus, se Deus foi criado pela Igreja Católica, eu na cidadezinha de Palmital que nasci, conhecendo através da minha família, a maior parte dos membros da minha família eram tudo católico, por que eu vou acreditar nesse Deus, desse Jesus então? Eu prefiro ficar com o nome verdadeiro em hebraico, que é lá do povo Israel. Os Ialdins, judeus, como queiram entender, foi deturbado, mas é Ialdins, nossos irmãos, e nós somos considerados povo gentil, certo? Então eu não falo latim, nem grego, nem em hebraico, certo? Mas eu me considero, como diz a Escritura, como povo gentil, que abrangeu para nós, certo? Depois da morte do nosso Salvador, que ele veio e esbrangeu daí para escolher, resgatar o povo de Israel, povo escolhido, e os Ialdinos, os judeus, e depois abrangeu a salvação para nós, certo? Os povos gentios somos nós. Então eu me considero povo gentil, um homem gentil. Hoje, filho do Criador, herdeiro e cordeiros do Salvador. Aleluia! Que coisa tremenda, meus irmãos. Então eu falei assim, não, eu prefiro ficar com Yahweh Yahshua. Se eu fui enganado pelo sistema religioso, saiu da Igreja Católica, a Igreja Católica, com todo o respeito, vocês, meus amados e queridos irmãos católicos, que eu amo vocês, nada contra, você está entendendo? Se a Igreja Católica na Inquisição foi a igreja que mais matou judeus na face da terra,
no reinado de Nero, quando ele reinou em Roma, na Inquisição, a Igreja Católica foi a igreja mais assassina, mas nem Hitler matou tanta gente como a Igreja Católica, que ele colocava os judeus lá dentro daquelas arenas para os leões comerem vivo, os meus irmãos. As mulheres jogavam em pau a pique, as mulheres. Então, você acha que eu vou ficar com esse Deus da mitologia grega, esse Deus que vem de Zeus, esse Jesus Cristo que é um porco, que foi tentado encobrir o nome verdadeiro de Yahshua, o nosso verdadeiro Salvador em hebraico? Claro que não, meu irmão. Tudo faz sentido, não. Então a salvação chegou até mim e eu sou um predestinado antes da fundação do mundo. Antes que a minha mãe me gerasse no ventre dela, você está entendendo? O Pai dos exércitos, ele já tinha um plano na minha vida, aqui nessa terra, para me passar o que eu ia de passar. Eu creio que eu sou um escolhido. Para mim hoje está trazendo para você o nome do Pai e de seu Filho verdadeiro. Que coisa tremenda, né? E eu aceitei de bom grado, falei, não, eu quero Yahshua em hebraico. Por mais que eu não falo a língua hebraico, sou povo gentil, mas eu quero ficar com Yahshua. Eu não quero mais ser Deus mentiroso, esse Jesus porco, o qual a Igreja Católica está aí socando no cristianismo, nos meus irmãos evangélicos. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4, enquanto há tempo, para que você não seja cúmplice da prostituta, da meretriz, do livro do Apocalipse, que é a Igreja Católica. E o Eterno vai vir fazer justiça, para cobrar o sangue derramado dos santos, dos nossos irmãos que estão embaixo do trono do Criador, clamando justiça. E o tempo do fim está chegando. Já chegou, está bem próximo. E você tem que sair do meio dela, para que o Eterno venha abrir teu entendimento, abrir tua visão, que é Yahshua, o nome do Criador e do seu Filho, Yahshua, o nosso Salvador. Viu que coisa tremenda? Então bate para mim, e por que eu que sou palmitaense vou acreditar nesse Jesus, nesse Deus que me foi revelado o nome verdadeiro? Aleluia! Yahshua, eu creio até o fim da minha vida. Me desejo para você, meu irmão e minha irmã, certo? Então um pequeno testemunho da minha fé espiritual, que eu ando pelos olhos da fé no espiritual, não ando por visão material, visão de homem. Você está entendendo? Seguindo homens. Eu sigo o meu mestre, o meu verdadeiro Salvador, o meu verdadeiro pastor, o único Criador, Yahweh, e não existe outro. Eu sirvo Yahshua. E isso que eu desejo para você. Espero que você entendeu aqui as colocações, que eu possa ter explicado da melhor forma, na minha simplicidade. Não medito para falar as palavras. As Escrituras diz, o que a boca fala, o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de coisas boas, eu não quero só para mim o que eu ganho de graça. De graça eu recebo, de graça eu também distribuo. Não comercializo a palavra do Eterno, não ganho nada em cima disso. Viu que coisa tremenda? Quero que vocês abram lá, para vocês verem uma coisa em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero estar lendo ali o capítulo 3 de 1 Coríntios, no verdadeiro fundamento, o verdadeiro evangelho que o Salvador pregou aqui na terra, através dos seus discípulos, do apóstolo Paulo Shaul. Olha que coisa tremenda. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 até o 14. Vamos lá. Estou com a minha escritura aqui, ó. Estou com a minha escritura aqui, Bíblia de Jerusalém. Olha só. Bíblia de Jerusalém. Coisa tremenda. Vamos lá então. 1 Coríntios. Primeiro livro de Coríntios, do apóstolo Shaul, nosso irmão, apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, certo? Então olha só que coisa tremenda. Capítulo 3, do versículo 10, eu vou estar lendo até o 14, olha o que diz. Diz assim. Segundo a graça que Yahweh me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto por Yahshua. Se alguém sobre este fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência.
O dia o tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Viu que coisa tremenda? Então, meu irmão, a obra de cada um naquele dia vai ser provada pelo fogo. Você não quer que a tua obra seja provada junto com a tua fé, meu irmão, num nome pagão, que não é o nome verdadeiro do Criador, né? E nem de um Salvador, de um ídolo, de um Jesus Cristo, ou seja, isto é um porco, com palha, feno, construir a sua obra, a sua fé. Viu? Então tem que ser provado pelo fogo, como ouro, como prata, como bronze. E você vai receber tua recompensa. Louvado seja Yahshua, né? Viu que coisa tremenda? Espero que você entendeu aqui, essa verdadeira passagem aqui. Então, muitos na época do Salvador, na época do apóstolo Paulo, depois do Salvador, o qual ele perseguia Yahshua, e ali o Eterno levantou nosso irmão Paulo, Shaul, para sofrer pelo seu nome. Não é diferente para nós pelos dias de hoje. Mas nós somos bem-aventurados, igual nosso irmão apóstolo Paulo e os demais discípulos. Então, uns lançavam um tipo de fundamento, outros outro, entre eles mesmo. E o que com o nosso apóstolo Paulo Shaul? Ele falou, não, vocês estão errados, meus irmãos. Não é assim. O único fundamento que foi lançado não pode ser posto outro. É Yahshua? É Yahshua. Você está entendendo? E eles queriam dividir. Eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de cicrano, eu sou de Bertano. Não. O verdadeiro fundamento que foi posto, ninguém pode tirar. É Yahshua. Esse é o verdadeiro fundamento. O verdadeiro evangelho. Louvado seja Yahshua. Viu que coisa tremenda? Espero que vocês entenderam essa passagem aqui. Vamos abrir aqui mesmo 1 Coríntios, só que no capítulo 1, versículo 27. Vamos voltar um pouquinho aqui para trás, para vocês verem. Capítulo 1, e versículo 27, que diz assim. Mas o que é loucura no mundo, Yahweh escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Yahweh escolheu para confundir o que é forte. Viu? Você quer mais uma resposta melhor do que isso? Enquanto muitos aí acham que nós somos loucos, que estamos pecando, blasfemando contra o Criador, não, meu irmão. Você tem que dar crédito. Agora, se você tem um espírito de religiosidade, você não aguenta nem um pouquinho assistir esse vídeo aqui, desse estudo, e você sai fora. Você não tem o chamado do Eterno. Você não é um predestinado. Na casa do Eterno, há vasos de honra e há vasos de desonra para o dia da ira do Criador. Você não concorda? Está nas Escrituras. Certo? Então ele confunde, como diz a Escritura aqui, o nosso Criador ele confunde aqueles que acham que são fortes, pega as coisas fracas para achar que aqueles que são mais fortes caem na ruína. Está escrito nas Escrituras. Aqui, mas o que é loucura no mundo, que nos chamamos de louco, né? O nosso Criador ele confunde os seus sábios. E a fraqueza do mundo, Yahweh escolheu para confundir o que acha que é forte. Precisa nós ir muito longe. Vamos lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 32, para vocês verem? Vamos lá. Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Olha que coisa tremenda. 12 e versículo 32, que diz assim. Não tenhais medo, pequeninos rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Viu? Agora, a palavra do Criador, do nosso Salvador, tem que se cumprir. Olha, eu vou ler de novo para vocês entenderem. Ó, presta atenção. Não tenhais medo, pequeninos, rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Agora eu vou, tipo aquele velho ditado, vou com as outras? Eu vou com a multidão, com a maioria? Não. Tem aquele velho ditado que fala, Maria vai com as outras?
Não é verdade? É um velho ditado? Não. E o Eterno, ele não opera na multidão. Essas portas de igrejas grandes, lotadas, né? É a porta espaçosa, larga para a perdição. Mas o Eterno, ele habita no pequenino rebanho. Entendeu? Desde a fundação. Ele sempre levantou quem estava na era, em todas as gerações, com Moisés, com Abraão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Josué, entendeu? Vindo de lá para cá o nosso patriarca, todos aqueles que estavam naquelas épocas agarrados com os mensageiros daquela era, com a visão de cada era, se deram bem. Mas os que não estavam junto com a minoria, com a visão daqueles nossos irmãos, desde a fundação do mundo, ficaram todos prostrados, perdidos no deserto. Mordido pelas serpentes, caído para trás, terra engoliu, o Eterno fez justiça, blasfemavam, murmuravam contra o Criador. Viu que coisa tremenda? Então, meu irmão, não é diferente hoje. Eu não vou com a multidão com as outras. Maria vai com as outras. Como diz o velho ditado, né? Nosso irmão Romilson que sempre fala essa palavra. Palavras dele, do meu irmão querido, amado. Irmão Romilson Ferreira. Não é verdade? Então, meu irmão, minha irmã, você servir Yahweh é tremendo demais, é gostoso, é maravilhoso, ele nos sela, você está entendendo? Nós somos selados, e naquele grande dia nós vamos receber nossa coroa, por nós ser vencedores até o último dia. Tivemos pouca força, mas não negaste o meu nome, como diz a Escritura. Por isso eu vou te guardar na hora na hora da tribulação, na hora da tentação que há de vir todo mundo, ele vai nos guardar. E eu quero que ele guarde você também, meu irmão, minha irmã. Tá bom? Espero que vocês entenderam aqui essa passagem. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis. No Velho Testamento, 1 Reis. Capítulo 19. Eu quero estar lendo o 14, 17 para você ver, certo? Que diz assim. E ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Yahweh dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procurar tirar minha vida. E não é, meu irmão. Então, se você não for após as outras, multidão, portas abertas e demais, maioria, que é o qual o Eterno não está operando, e nem nosso Salvador, o seu Filho, aqui, o que está falando aqui desta passagem? Tremendo, né? Sabemos que essa passagem aqui fala a caminho de Horebe, Elias, o profeta Elias, que eles correu dentro da caverna, porque mataram os israelitas, os Yaldis, mas o Eterno tinha na manga alguém, mais um remanescente, mais uma minoria ali,